Eu quero tratar com você aqui desta verdade da necessidade. Veja, da verdade, da necessidade, dessa disposição de energia para esta constatação da realidade que somos. Em geral, nós estamos envolvidos em diversos quadros mentais, naturalmente em sofrimento, em conflito, em contradições, dentro de problemas e dilemas diversos, em razão de uma visão confusa, desorientada, na verdade, ilusória. O ser humano ele tem se acercado ou se envolvido ou se deixado envolver por diversas formas de ilusões. E essas ilusões se assentam no pensamento. E isso sustenta esta condição em que nós, como seres humanos, nos encontramos. Aqui o nosso propósito juntos consiste no despertar da inteligência divina, no despertar da inteligência espiritual. Aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual ou acordar. Porque a presença desse despertar, em razão do florescer dessa inteligência espiritual, dessa inteligência real, isso significa uma vida livre de problemas, de desordem, confusão e sofrimento. Isso requer a presença da verdade, desta energia que lhe habilita a sentir, a pensar e a agir de uma forma livre de ilusões. É quando nós nos desvencilhamos disso do qual nos acercamos. Os diversos problemas humanos são problemas desta ordem, da ordem da ilusão. Algo que o pensamento sustenta presente em cada um de nós. E nós vamos colocar aqui logo para você um desses problemas que nos acompanha a vida toda. Dificilmente você encontra um ser humano realmente livre, completa e totalmente livre de sofrimento. Isso porque estamos envolvidos, cercados de problemas, de situações que o pensamento, nesse modelo ilusório de construção mental, tem produzido. Aqui nós estamos com você, lhe fazendo pensar sobre isso, ponderar sobre isso, refletir sobre isso. Evidente que esse pensar não requer a presença desse velho modelo de pensamento. Na verdade, é quando dispensamos essa forma antiga de pensamento, envolvida como ela está dentro de diversas configurações ilusórias, que de fato podemos nos aproximar desses assuntos aqui. Por exemplo, eu vou citar algo aqui que o ser humano anseia muito se livrar disso, mas não tem a mínima ideia ou qualquer referência da possibilidade dessa liberdade total, completa e absoluta desta dada coisa, que é o medo. Como se livrar do medo? Como lidar com o medo? Como superar o medo? Veja, são perguntas que o ser humano tem. Há milênios o ser humano
vem vivendo com medo, no medo. Esse é um problema que sustenta inúmeros outros problemas em sua vida. Então, nos acercamos de problemas. Estamos em meio a problemas. E boa parte desses problemas estão sustentados nesta configuração psicológica que sustenta em nós o medo. Então vamos falar um pouco sobre o medo aqui com você. Mas antes eu quero tocar na beleza desse encontro que você precisa ter com você mesmo. De outra forma, não há como, na teoria, conceitualmente, tratarmos desse assunto. Nós precisamos ter um contato com isso, de uma forma direta. Precisamos ter um contato verdadeiro com aquilo que se passa dentro de cada um de nós, para de fato nos depararmos com essa questão do medo. E tudo aquilo que ele envolve. Então nós precisamos tocar na beleza do autoconhecimento, na implicação extraordinária, linda, maravilhosa, que implica a presença da revelação daquilo que é você. Isso requer o aprender sobre si mesmo. Para você aprender uma língua, você tem que estudar. Estudar as palavras, estudar os verbos, estudar a forma gramatical. Além disso, você tem que praticar aquela língua. Você tem que ouvir e falar. Então, existem diversas coisas envolvidas nesse aprender, por exemplo, um idioma. E quanto a essa questão desse aprender sobre nós mesmos? Aqui estamos lhe mostrando como descobrir a verdade sobre você nesse aprender. Então, o que é esse aprender? Diferente de como se aprende um idioma, que é acumulando informações, conhecimento, e a partir de uma experiência prática de escutar e falar, com o passar do tempo, no tempo você aprende. Aqui, essa aproximação do autoconhecimento, nesse aprender sobre o autoconhecimento, o nosso encontro aqui é um encontro com o olhar, com o escutar, com o perceber, com esse se dar conta de si mesmo, nesse instante, descobrindo como internamente você funciona. Então, para aprender algo lá fora, você tem que olhar para aquilo que está lá fora. Mas para aprender aqui, você tem que olhar para aquilo que aqui está. Aquilo que esse eu representa, esse mim representa. Essa pessoa, como você se vê, significa. Então nós precisamos saber o que é aprender. Aprender é se tornar ciente de si, nesse instante, daquilo que se processa nesse momento. Por exemplo, nessa questão do medo, ou da preocupação, ansiedade. Veja, tudo isso são quadros, na realidade, que envolvem essa questão do medo. Mas não só esses, diversos outros quadros envolvem essa questão do medo. E é quando você tem um contato com isso, que está presente aqui, em você, dentro de você,
que você aprende sobre si mesmo, que você aprende como você funciona. Não há qualquer medo presente sem um movimento interno de consciência acontecendo. O que é esse movimento de consciência? Esse movimento de consciência é o movimento do pensamento. É quando o pensamento se move que temos a presença dessa consciência. E essa consciência, ou o movimento do pensamento, é como o pensamento representa suas lembranças, suas recordações, suas memórias. Então vamos com calma olhar para isso agora aqui. Do que é que você tem medo? Você tem medo de envelhecer? Ou você tem medo de adoecer? Ou o medo da morte? Ou o medo de perder um ente querido que está internado? Ou o medo de ser abandonado? De ser rejeitado? Notem que o medo ele está presente em razão da presença do pensamento presente. Esse pensamento é o movimento da consciência. Aquilo que nós conhecemos ou reconhecemos como consciência presente em nós é a presença do movimento de imagens, de representações mentais. Algo típico do movimento do próprio pensamento acontecendo aqui. Nossa interna condição de funcionamento é a condição desse movimento psicológico, de representação de imagens que o pensamento constrói. Essas imagens são construídas e estabelecidas pelo pensamento nesse momento, nesta consciência que é a consciência do eu. Mas esse elemento, esse material de construção para esse pensamento é a memória. É algo que vem do passado. Então, é assim que se estabelece em nós essa questão da presença do medo. É impossível o medo presente sem esse movimento de consciência dentro de você, trazendo esses quadros, produzindo essa qualidade de pensamento, trazendo essas memórias. Você adoeceu no passado, tem medo que essa dor volte a acontecer. Você vê as pessoas já não são tão bonitas aos seus olhos como elas eram quando eram jovens. Então, na sua cabeça, a ideia de envelhecer lhe assusta, porque você acredita que não será tão bonito como deseja ser. Como no momento ainda você se encontra. Quando envelhecer, então o medo está presente. É como o medo funciona em nós, com representações de pensamento, de imagens que ele constrói. Essa mecânica de construção de pensamento é a mecânica desta consciência. Essa é a presença do medo. Não há qualquer possibilidade do medo sem o pensamento. Sem a lembrança da velhice, você não pode ter medo da velhice. Sem a lembrança da possibilidade de adoecer, sem essa lembrança, não há pensamento. Sem esse pensamento, não existe medo de adoecer. Sem se lembrar de alguém que você gosta, que você diz amar, e que agora no momento está internado, na iminência da morte.
acontecer, ocorrer, sem a lembrança desta pessoa internada, desse ente querido, sem a lembrança, sem pensamento. E sem pensamento não há medo dele ou dela morrer. Percebam como é interessante essa questão do medo. Medo é a presença do pensamento. E o pensamento em você é um movimento de memória. Apenas a memória lhe fala de coisas que você pode perder ou de coisas que podem lhe acontecer. É assim que estamos funcionando na vida. É por isso que estamos cercados de problemas. Mas esses problemas estão aparentemente externos a nós mesmos, enquanto que, na verdade, eles estão dentro de cada um de nós, que são problemas criados pelo pensamento, sustentado pela memória. Então, uma investigação da verdade de como você funciona é a forma verdadeira, real de aproximação desse aprender sobre si mesmo, de aprender sobre a vida, de aprender sobre o outro, de aprender sobre situações. Então, estamos diante de uma porta que se abre quando temos esta verdade desse olhar para nós mesmos. Essa porta é a porta da inteligência, da sabedoria, da visão da verdade da vida, como ela é, como ela acontece. Então, é quando nós nos despimos completamente do pensamento, do modelo que sustenta o tempo, uma vez que o pensamento é um elemento presente em você, que é o resultado do tempo. Investiguem isso aqui comigo agora, nesse instante. Quando você passa por uma situação, essa situação ocorre aqui, nesse instante. O pensamento registra isso em uma forma, em uma imagem. Ele guarda esse registro. Isso agora é uma imagem. Uma imagem é uma memória de registro, de pensamento. Isso ocorre agora aqui. Mas isso vai para um arquivo. Isso é arquivado naquilo que você chama de memória, naquilo que reconhecemos como o passado que ocorreu. Assim, o pensamento, ele cria o tempo. Agora, aqui, nesse instante, não há tempo. Mas a lembrança do que ocorreu requer a presença do tempo, que o pensamento denomina de passado. Então, o que é o tempo? O tempo é aquilo que o pensamento nomeia como sendo o passado. Ele também chama esse momento de presente. E o próprio pensamento idealiza algo depois desse momento. Esse depois é o futuro que o pensamento também constrói. Assim temos firmado nossa vida,
que é a vida da pessoa, desse mim, desse eu, no tempo. Mas esse tempo, repare, não é outra coisa a não ser o próprio pensamento. Então, o pensamento é o tempo. Esse tempo não é outra coisa a não ser imagens registradas nesse assim chamado passado, que agora, nesse instante, é lembrado naquilo que o pensamento chama de presente e que também projeta para o futuro, criando o medo. Então, reparem a beleza desta compreensão. O pensamento é esse medo projetado no futuro. O pensamento é esse também desejo projetado no futuro. Então, não só o medo é um problema, mas o desejo também é um problema. Uma vez que o medo e o desejo se assentam no pensamento. E o pensamento não é outra coisa a não ser uma imagem, um quadro. Não há qualquer verdade nesse instante, aqui e agora, chamada pensamento. Assim, a nossa vida, ela está envolvida, a particular vida do eu, desta pessoa, ela está envolvida com a ilusão, que é a ilusão do pensamento. Aqui com você, nós estamos descobrindo ou lhe mostrando a possibilidade desta descoberta. Estamos descobrindo que há uma realidade presente além do pensamento. Estamos lhe falando da possibilidade da descoberta de algo fora, portanto, do tempo. Dessa noção que o pensamento em você criou do tempo. Amanhã posso envelhecer. Não existe tal coisa como amanhã. Não existe esse amanhã psicológico. O seu problema não é com a velhice, o seu problema é com o pensamento. Nesse instante. É ele que está sustentando o medo. Podemos nos livrar do pensamento para uma vida livre do tempo e, portanto, livre do medo e também do desejo, porque da mesma forma que o pensamento se projeta para o futuro de uma forma negativa, ele se projeta para o futuro de uma forma positiva. Mas estamos dentro de uma psicológica condição ainda que o pensamento tem estabelecido como sendo real, mas não é. Então, o que é que estamos percebendo aqui juntos? Estamos percebendo que o pensamento constrói tudo isso. Ele constrói o futuro para realizar desejos, ele constrói o futuro para temer os medos. Esse movimento é o movimento deste centro que é o eu, o ego. Então, objetivar desejos e temer medos é típico do movimento do eu, do movimento do ego, que é esse movimento do pensamento. Ele cria uma ilusória identidade presente dentro desse movimento. Então, nos coloca numa ilusória posição de um futuro
ou de um passado, ou de uma ideia de presente. Podemos romper com o tempo e, portanto, com o pensamento, para a compreensão da beleza daquilo que se encontra nesse instante, além do medo e do desejo. Uma qualidade de vida desconhecida se mostra presente, aqui e agora, fora dessa ilusão de passado, presente e futuro idealizado pelo pensamento. Então, estamos diante de uma revelação fora de tudo aquilo que o pensamento tem estabelecido como sendo real para cada um de nós. É importante que compreendamos isso aqui. Todo esse movimento do pensamento para realizar ou se livrar é ainda o movimento de inquietude, de sofrimento, de desordem interna. Algo presente no sentido do eu, do ego. Assim nós podemos eliminar da nossa vida essa psicológica condição, que é a condição que dá estrutura a esse movimento interno, que é o movimento do pensamento. Uma resposta direta para a vida nesse momento é o fim desse tempo que o pensamento tem estruturado dentro de cada um de nós, criando esse futuro com base nesse passado. Uma vida livre do pensamento é uma vida livre do medo. E também livre do conflito ou dos conflitos presos a essa questão dos desejos. Então, ter uma aproximação da verdade sobre si mesmo requer o esvaziamento desse interno psicológico conteúdo, desse elemento presente que sustenta essa forma de manter sua continuidade através do pensamento. Esse mecanismo em nós é a isso que temos dado o nome de eu, de mim. Esse é o sentido de um centro que se move na vida a partir de uma projeção que o pensamento idealiza. Esse movimento é o movimento do ego. Então, o que é esse aprender sobre nós mesmos? Aqui, o elemento principal desse aprender consiste em olhar, observar, se tornar ciente dessas reações. Quando você descobre como apenas olhar, sem interferir com essas reações quando elas surgem, você rompe com esse padrão. É quando, nesse momento, você se aproxima da revelação daquilo que está além do pensamento. Porque você está rompendo com o passado, rompendo com a memória, rompendo com aquilo que o pensamento sabe realizar, que é imaginar. Quando ele imagina, ele cria esse tempo, esse assim chamado futuro. Notem que é exatamente assim que nós temos estruturado nossa vida. Essa é a vida do eu. Essa vida do mim. Romper com isso é ir além desse ego, desse eu.
Atender a esse momento presente sem o passado interferir. É dar uma resposta para esse instante, sem essa fundamentação no passado. Então temos presente a presença dessa inteligência, da verdade, daquilo que é você em sua natureza divina, respondendo à vida como ela acontece nesse instante. Veja, é o contato com a vida como ela é, surgindo nesse instante. É a resposta para esse instante com base nesta visão clara de real presença, de real inteligência, livre do pensamento, que podemos atender a esse instante. E essa forma de resposta, de atendimento, ela surge de uma outra região. Ela não faz parte mais desse formato conhecido, que é o formato do pensamento. Uma ação nova está presente, de uma qualidade nova e desconhecida está presente. Esta é a ação da inteligência, é a ação da sabedoria. Então aqui estamos lhe propondo uma vida livre do ego e, portanto, livre desse tempo que o pensamento constrói. Então estamos diante do fim do medo, do fim do sofrimento, do fim de toda essa confusão que o pensamento tem estabelecido em nossas vidas. Esses encontros que nós temos aqui, nos finais de semana, sábado e domingo, é para explorarmos isso, investigarmos isso com você. Se tornar ciente de que a realidade daquilo que é você, em sua natureza real, é a própria presença da liberdade, da verdade. Essa é a realidade de Deus presente, quando o eu, o ego, esse pensamento não está. Então, nesses encontros que ocorrem aqui nos finais de semana, estamos juntos trabalhando com você. Assim, sábado e domingo temos esses encontros online aqui nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu, mas é a constatação do não eu. A constatação da não existência de uma individualidade.